Olá, queridos irmãos, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra da nossa querida Seara de Jesus. Então, convido a todos a serenarem por um instante, a silenciar o mundo lá fora e entrar no nosso mundo interior. E vamos juntos agradecer a Deus e ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade de estarmos juntos, de refletirmos nas suas lições, nos seus ensinamentos tão importantes para nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, queridos, então em mais um encontro semanal aqui que temos, através dessa plataforma digital que nos dá maior alcance, vamos aqui recarregar também as nossas energias para mais uma semana. E no caso, continuamos o nosso estudo então, o estudo do livro Busca e Acharás, do nosso querido Chico Xavier, e o tema é Algo de Nós. Então o tema Algo de Nós é um convite porque nós estamos no planeta Terra, esse nosso planeta escola, que nos permite ter oportunidades de evolução, de aprendizado, rumo à nossa perfeição. Tudo isso é nos dado por Deus, todos esses recursos, mas apesar de tudo isso, nós sabemos que o planeta Terra é um planeta ainda de provas e expiações, também buscando a sua evolução. E por tudo isso, vemos situações que são muito comuns, apesar de não serem corretas, Então, vemos muitas tribulações, muitos irmãos em sofrimento, muitas brigas, muitas discórdias, muito gasto dos nossos recursos naturais de forma indevida. E o convite do Algo de Nós é o convite de vamos retribuir com algo tudo isso que nos é dado, tudo isso que nos é oferecido para o nosso melhoramento. E como que eu também posso trabalhar para oferecer algo por gratidão de tudo que nos é dado para também contribuir para que esse planeta fique melhor, para que as gerações futuras recebam algo melhor. E aqui eu trouxe algumas situações que vivenciamos no nosso cotidiano. Como eu disse, nós nos acostumamos a ver situações e achar que elas são normais, mas elas não são normais, apesar de ainda, infelizmente, serem comuns. Aqui eu trouxe um exemplo da nossa família, de discussões que acontecem dentro do nosso lar, muitas vezes, E o nosso lar é aquele teto, aquele refúgio que após um longo dia deveria ser um refúgio de paz, um refúgio de esperança. E muitas vezes nós estamos trazendo todas as tribulações exteriores para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, com discussões, com brigas. E aqui fica a reflexão de que se essas situações realmente valem a pena, E quando nós refletimos sobre brigas que são basicamente situações materiais, será que vale a pena, dentro do nosso ser, do nosso destino, que é voltar à nossa pátria espiritual, que é o nosso verdadeiro lar, não é mesmo? E às vezes discutindo por situações muito pequenas. E podemos observar, se uma situação, fazer aquela pergunta, essa situação que eu estou passando agora, será que daqui 6 meses, será que daqui 1 ano vai fazer mesmo diferença na minha vida? E se não fizer e eu estiver criando uma intriga, uma confusão por conta dela, será que vale a pena mesmo? Será que não é algo pequeno demais para causar uma tribulação dentro do nosso lar? E também vale lembrar as nossas crianças que elas são movidas pelo nosso exemplo, então todo esse cuidado que nós temos que ter.
Outra situação também que temos visto muito nos noticiários são as questões das guerras, né? Nós sabemos que temos países aí em muitas guerras e cabe a nós orar, vibrar positivamente por esses locais, fazer mentalizações de luz para que os responsáveis envolvidos tenham mais discernimento, tenham mais sabedoria, tenham mais misericórdia por essa população, né? E nós somos agraciados, abençoados, porque no Brasil nós não temos guerras, mas apesar de nós não termos as situações de violência, nós temos muitas situações de guerras veladas, né? Então, nós temos muita violência ainda e nós temos muitas situações em que realmente só falta levantar a arma para o nosso irmão, né? Mas que temos sim intrigas, falta de empatia, muitas violências verbais, muitos preconceitos. Então, tudo isso são situações de guerra entre os nossos irmãos. E vale refletirmos se estamos nessas situações, se podemos mudar as nossas atitudes, se podemos ser mais indulgentes com o próximo, né? E continuando ainda, aqui uma situação que mostra esse exemplo de guerra velada, que é um momento muito atual que nós estamos passando, da nossa política, das nossas eleições. E aqui, de forma alguma, nós vamos fazer uma campanha para candidato A, candidato B, candidato a C, mas é a reflexão de que estamos criando inimizades, estamos perdendo amigos, estamos tendo discussões com as pessoas que nos são mais próximas e mais queridas por situações que talvez não valham a pena, né? Por termos ideologias, por termos fanatismos e por termos falta de consciência do próximo, né? E será que vale a pena, né, tudo isso? E aqui cada um de nós reflita no seu próprio momento, em como está passando por essa situação, mas tenhamos a consciência de que os nossos atos não devem ser apenas pensando em nós, né? Na minha ideologia, na minha opinião, no que é melhor para mim, mas tentemos ver um pouco mais do todo, o que é melhor para o maior grupo de pessoas, o que a nossa sociedade precisa mais naquele momento, né? E termos a compreensão, tirarmos a intolerância do nosso vocabulário, né? O Brasil é um país tão grande, com tantos estados, com tantas culturas, com tantas pessoas diversas que tiveram diferentes aprendizados, diferentes vivências. É natural que tenhamos nós todos opiniões muito diferentes, né? E essas opiniões diferentes, elas são bem-vindas para que nós tenhamos diferentes pontos de vista rumo a uma construção melhor, né? Mas só se nós tivermos a tolerância e a boa disposição de entender o ponto de vista do outro, é que nós vamos ter situações aí saudáveis, né, com os nossos irmãos. Aí, continuando, apesar de todas essas tribulações, tudo isso que parece estar fora do lugar, na verdade não está fora do lugar, né? Nós já sabemos que o Mestre Jesus é o grande governador do planeta Terra e desde a sua criação, desde o seu início, preside tudo isso. E ele não desistiu e nunca vai desistir de nós, né? E aí Jesus, muito nessa governança do nosso planeta, trabalhando para a sua melhoria, convida a nós para darmos algo de nós na sua vinha, para sermos trabalhadores, né, da sua vinha. E aqui até me recordo da parábola dos trabalhadores da última hora, né, que talvez tenhamos irmãos aí já missionários, já mais evoluídos, que vieram ao longo da nossa história nos auxiliar, pegar na nossa mão.
e foram os trabalhadores da primeira hora, e nós talvez pensemos que somos muito pequeninos e muito imperfeitos ainda perto desses irmãos, mas vamos lembrar dos trabalhadores da última hora, que não começaram o trabalho antes, talvez porque não tiveram uma oportunidade, mas que teriam os mesmos benefícios, né, e eram tão bem-vindos como os trabalhadores da primeira hora. Então, se nós ainda não iniciamos o nosso trabalho, ainda não é tarde demais, né? Sejamos esses trabalhadores da última hora que chegaram um pouco depois, mas tão dispostos ao trabalho e à prática do bem como os anteriores, né? As nossas atitudes podem parecer pequenas, mas elas são muito necessárias no todo, né? Nessa mudança aí planetária, nessa mudança de algo que parece comum, né, e não é comum. Vamos treinar os nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa fala para que outras atitudes sejam comuns, atitudes de bem, de paz, de tolerância. E aqui então, lendo, né, essa mensagem, algo de nós, reconhecemos todos que o mundo atravessa agitadas crises de transição, mas podes ser, onde estiveres, a escora de fé, em que os outros se apoiem. Então, onde tudo parecer errado, sejamos um ponto de fé, para que os outros não desistam. E a fé, quando nós temos o conhecimento, aí o conhecimento das leis de Deus, o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, o conhecimento de onde viemos, para onde vamos, essa fé ela se torna mais fácil, porque ela se torna uma fé raciocinada. Então sejamos esse ponto de fé para os nossos irmãos. Surgem calamidades, entretanto nada te impede ser o refúgio em que se alimente pequenina tarefa socorrista. Então, mesmo na maior calamidade, se nós pudermos estender a mão a um irmão, mesmo que seja uma tarefa aparentemente pequena, ela é muito válida. Não existe trabalhador melhor ou pior, maior ou menor. Existe aquele trabalhador que está disposto a fazer o que tiver ali ao seu alcance da melhor forma possível. Então, estendemos a mão ao nosso próximo. Golpes de violência demonstram os desvarios de muitos companheiros da humanidade. Todavia, o conhecimento superior te autoriza a efetuar o esforço do reajuste. Então, as violências, elas ainda são muito da ignorância mesmo dos nossos irmãos, né? Que ao invés de nos combater com palavras, com reflexões, com negociações, acaba nos atingindo de forma violenta. Mas nós, se já temos algum conhecimento de como as coisas são, nós podemos quebrar esse vínculo, né, de violência e trazer reflexões, trazer orientações, trazer alternativas para que esse irmão veja algo que talvez ele não esteja vendo, né, e que também sejamos aquele a propor a mudança no outro, né? A fazer esse convite da mudança do outro. Continuando. Labaredas de discórdia rebentam às vezes nos melhores grupos sociais. No entanto, retens os necessários recursos de espírito a fim de restaurar a obra da união. Então, mesmo nas melhores famílias, nos melhores círculos sociais, nas melhores situações, a desunião ela pode vir, a discórdia ela pode vir. E cabe a nós não colocar mais fogo, mais discórdia nessas situações, mas ser aquele ponto de apoio, aquele ponto de reflexão para restaurar o equilíbrio, né? E nós podemos fazer isso de forma mais ativa, né, realmente falando algo, propondo algo, tendo uma atitude, mas também, se nós não pudermos fazer algo ativamente, nós sempre podemos vibrar, nós sempre podemos orar
né? E nós sempre podemos ser o exemplo nas nossas próprias situações, porque o próximo vai lembrar disso, vai lembrar de nós como esse exemplo, né? Então, podemos fazer isso de forma mais ativa ou não. Tribulações em família, como nós falamos no começo, se destacam aqui e ali como ímpeto arrasador. Dispões, contudo, de meios precisos para ser um ponto de amparo e compreensão no reduto doméstico. Então, aqui já nos empodera, né, desse dever de ser a compreensão dentro da nossa família, dentro do nosso lar, né, e de realmente trabalhar para isso. Ideias estranhas enxameiam no campo da inteligência, tentando desprimorar valores humanos. Guardas, porém, a possibilidade de ser fiel à dignidade da vida. Muitos se inclinam para o ódio e, se quiseres, consegues personalizar a presença do amor. Então, a presença do amor através da caridade, a caridade que é a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas aí com o próximo. Há quem vibre favorecendo a guerra. Serás, no entanto, o toque da paz. E aqui eu chamo a atenção para a palavra vibração, né? Como eu falei no começo também, vamos vibrar pelas guerras, por essas pessoas, né? E essa questão da vibração, da força do pensamento, da energia, ela é muito importante. Porque em momentos de discórdia, em momentos mais acalorados, existe a vibração para o mal, né? Para algo não tão bom. E quando nós chegamos nesses locais e já vibramos pensando no bem, já começa a mudar a atmosfera desse local. Então, por isso, muito importante o pensamento positivo, a vibração no bem, o mentalizar Jesus, o pedir o auxílio para os nossos irmãos. E como já dizia Jesus, onde um ou mais estiver reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então, sermos essa vibração, convidar outros a ter essa vibração para que Jesus preencha mais os ambientes. Né? E só o bem é que vai substituir aí o mal. Todos nós, os espíritos encarnados ou desencarnados, ainda no regime de vinculação ao planeta Terra, estamos vendo as transformações do mundo e compartilhando o trabalho que decorre de todas elas. Então aqui é a questão de nós fazermos parte desse trabalho da transformação. Então, urge reconhecer, porém, que cada um de nós pode ser uma parcela do serviço, acrescentando algo de bom ao processo evolutivo em que nos achamos irmanados, com vistas à vitória do bem na construção do futuro para o reino de Deus. Então, nós somos responsáveis por essa empreitada de levar a Terra de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, para um mundo melhor. Então, cada um de nós que tome parte na sua parcela de trabalho para que essa empreitada tenha sucesso e sucesso o mais rápido possível. E aqui agora eu trago só notícia boa, porque nós falamos bastante ali de notícias de guerra, notícias de política, que geralmente tomam as nossas manchetes, né, dos nossos jornais. E aqui fica um convite para prestarmos atenção nas coisas boas que também estão acontecendo, né? A treinar os nossos olhos e os nossos ouvidos para observar as pequenas coisas que acontecem de bom no mundo. É claro que as notícias ruins fazem parte, nós não podemos ser alienados, nós precisamos entender isso também. Mas é observar tantas comunidades fazendo coisas boas, crianças que vieram aí nas novas gerações para nos auxiliar. E o Só Notícia Boa aqui é um convite. Não imagine que nós pegamos o jornal, não sei nem se ainda tem quem leia jornal em papel, mas que seja abrir a notícia na televisão, abrir a notícia no
no celular, mas vejamos manchetes boas aqui, e são notícias verdadeiras, tá, pessoal? Então, faxineira ensina amiga do trabalho a ler e ganha bolsa para cursar pedagogia. Outra manchete do bem. Ela nasceu surda e hoje, aos 8 anos, é bailarina e ensina Libras a outras crianças. Então, lições de superação, de inspiração, notícias para nos aquecer. Outra manchete do bem. Em meio à pandemia, menina de 12 anos cria escolinha para manter crianças estudando. Então, olha só, né? Dentro de tanta pobreza, tantas tragédias, tantas doenças, né? Crianças que usam do seu bem, das suas oportunidades para também fazer o bem, né? Para também puxar a mão de outras pessoas. Carro sorteado em rifa solidária volta para o dono, que precisava fazer tratamento de saúde. Então a rifa em que o ganhador ele só queria realmente ajudar, ele nem estava preocupado com o prêmio. Né? E aqui devolveu o prêmio para o seu dono, que muito provavelmente necessitava mais do que ele. Outra manchete do bem. Reciclando alumínio, vigilante já doou R$142 mil para o Hospital do Câncer em Rondônia. Né? E Rondônia tá longe aqui de São Paulo. Eu sei que aqui pelo vídeo podem ter pessoas de todos os estados, até de outros países, mas eu estou em São Paulo. E fica uma reflexão também de não observarmos só o que acontece no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, mas termos a curiosidade por outras culturas, por outros eventos, por outros acontecimentos aí no nosso Brasil afora, que é tão bonito, tão grande, tão diverso e que pode nos trazer tanto aprendizado, tantas coisas boas, né? Bom, amigos, queridos irmãos, já finalizando então a nossa palestra aqui de hoje, trouxe essa oração que tem tudo a ver com esse doar algo de nós, ou fazer algo de nós, né? Para que nós finalizemos aqui com o coração repleto de boas esperanças. Então, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então é isso, queridos irmãos, agradeço aí a companhia de todos em mais uma palestra, em mais esse momento, e vamos agradecer a Jesus e a Deus por esta oportunidade aqui da reflexão. Tenhamos todos uma excelente semana, que assim seja, graças a Deus.